Documento 18. As personalidades supremas da Trindade. Todas as personalidades supremas da Trindade são criadas para um serviço específico. São concebidas pela Trindade Divina para cumprirem alguns deveres específicos, e são qualificadas para servir com perfeição de técnica e finalidade de devoção. As 7 ordens de personalidades supremas da Trindade. 1. Os segredos trinitarizados da supremacia. 2. Os eternos dos dias. 3. Os anciães dos dias. 4. Os perfeições dos dias. 5. Os recentes dos dias. 6. Os uniões dos dias. 7. Os fiéis dos dias. Esses seres de perfeição administrativa existem em número definido e final. A sua criação é um evento passado, mas nenhum deles é personalizado. Em todo o grande universo, essas personalidades supremas da Trindade representam as diretrizes administrativas da Trindade do Paraíso, representam a justiça e são o julgamento executivo da Trindade do Paraíso. Elas formam uma corrente de interrelacionamento na perfeição administrativa que se estende desde as esferas do Pai, no Paraíso, aos mundos-sede dos universos locais, indo mesmo até as capitais das constelações que os compõem. Todos os seres com origem na Trindade são criados na perfeição do Paraíso, em todos os seus atributos divinos. Apenas no domínio da experiência, o passar do tempo terá acrescentado algo ao seu preparo para o serviço cósmico. Não há nunca qualquer perigo de não cumprimento ou de risco de rebelião entre os seres originários da Trindade. Eles são de essência divina e nunca se teve notícia de que se hajam desviado do caminho divino e perfeito de conduta da personalidade. 1. Os segredos trinitarizados da supremacia. Existem 7 mundos no circuito mais interno dos satélites do Paraíso, e um corpo de 10 segredos trinitarizados da supremacia preside a cada um desses mundos excelsos. Eles não são criadores, mas são administradores supremos e últimos. A condução dos assuntos dessas 7 esferas fraternais é totalmente entregue a esse corpo de 70 diretores supremos. Embora a progenie da Trindade supervisione essas 7 esferas sagradas mais próximas do Paraíso, esse grupo de mundos é universalmente conhecido como o circuito pessoal do Pai Universal. Os segredos trinitarizados da supremacia funcionam em grupos de 10, como diretores coordenados e conjuntos das suas respectivas esferas, mas também funcionam individualmente em campos de responsabilidades específicas. O trabalho de cada um desses mundos especiais é dividido em 7 departamentos principais, e desses governantes coordenados, um preside a cada uma dessas divisões de atividades especializadas. Os 3 restantes atuam como representantes pessoais da deidade trina em relação aos outros 7, um representando o Pai, outro o Filho e o terceiro o Espírito. Embora haja uma semelhança definida de classe que tipifica os segredos trinitarizados da supremacia, eles também apresentam 7 características distintas de grupo. Os 10 diretores supremos dos assuntos de Divinington são um reflexo do caráter pessoal e natureza do Pai Universal, e assim é com cada uma dessas 7 esferas. Cada grupo de 10 assemelha-se àquela deidade ou associação de deidades que é característica do seu domínio. Os 10 diretores que governam Ascendington são um reflexo da natureza combinada do Pai, Filho e Espírito. Pouquíssimo é o que eu posso revelar sobre o trabalho dessas altas personalidades nos 7 mundos sagrados do Pai, pois elas são verdadeiramente segredos da supremacia. Não há segredos arbitrários relacionados com o acesso ao Pai Universal, ao Filho Eterno ou ao Espírito Infinito. As deidades são um livro aberto a todos aqueles que alcançam a perfeição divina, mas nunca se pode alcançar plenamente todos os segredos da supremacia. Seremos sempre incapazes de penetrar plenamente os domínios que contêm os segredos da personalidade da associação da deidade com os agrupamentos cétuplos de seres criados. Já que o trabalho desses diretores supremos tem a ver com o contato estreito e pessoal das deidades,
Com esses 7 agrupamentos básicos de seres do universo, quando domiciliados nesses 7 mundos especiais, ou funcionando em todo o grande universo, torna-se adequado que tais relações bastante pessoais e tais contatos extraordinários devam ser sagradamente mantidos em segredo. Os criadores do paraíso respeitam a privacidade e a santidade da personalidade, mesmo a das suas criaturas mais inferiores. E isso é verdadeiro tanto para os indivíduos quanto para as várias ordens independentes de personalidades. Mesmo para os seres que já alcançaram uma realização elevada no universo, esses mundos secretos permanecem sempre como um teste de lealdade. É-nos dado, inteira e pessoalmente, conhecer os deuses eternos, conhecer livremente os seus caracteres de divindade e perfeição. Todavia, não nos é concedido penetrar totalmente em todas as relações pessoais dos governantes do paraíso com todos os seus seres criados. 2. Os Eternos dos Dias. Cada um dentre os mundos de Avona, cujo total é de 1 bilhão, é dirigido por uma personalidade suprema da Trindade. Esses governantes são conhecidos como os Eternos dos Dias. E o número deles é exatamente de 1 bilhão, um para cada uma das esferas de Avona. Eles são uma progenie da Trindade do Paraíso, mas, como sucede com os segredos da supremacia, não há nenhum registro da sua origem. Desde sempre, esses 2 grupos de pais oniscientes governaram os seus maravilhosos mundos do sistema Paraíso-Avona e funcionam sem revezamento e sem mudanças de posto. Os Eternos dos Dias são visíveis para todas as criaturas volitivas que habitam os seus domínios. Eles presidem aos conclaves planetários regulares. Periodicamente e por revezamento, eles visitam as esferas sede dos 7 superuniversos. Sendo muito semelhantes aos anciães dos dias, são os iguais divinos deles, que presidem aos destinos dos 7 supergovernos. Quando um Eterno dos Dias está ausente da sua esfera, o seu mundo é dirigido por um filho instrutor da Trindade. Excluindo a questão estabelecida das ordens de vida, e tal como se dá com os nativos de Avona e outras criaturas viventes do universo central, os Eternos dos Dias residentes desenvolveram as suas respectivas esferas inteiramente de acordo com as suas próprias ideias e ideais. Eles visitam os planetas uns dos outros, mas não copiam ou imitam. São sempre e totalmente originais. A arquitetura, a ornamentação natural, as estruturas moronciais e as criações espirituais são exclusivas e únicas em cada esfera. Cada um dos mundos é um local de beleza sempiterna, sendo completamente diferente de qualquer outro no universo central. E vós ireis permanecer um tempo mais longo ou mais curto em cada uma dessas esferas únicas e estimulantes, no vosso caminho interior, através de Avona até o paraíso. É natural, no vosso mundo, mencionar o paraíso como estando em cima, mas seria mais correto, quando vos referirdes à meta divina de ascensão, dizer ir para dentro. 3. Os Anciães dos Dias. Quando os mortais do tempo graduam-se nos mundos de educação e aperfeiçoamento, existentes em torno de um universo local, e avançam até as esferas educacionais dos seus superuniversos, significa que progrediram no seu desenvolvimento espiritual até aquele ponto em que se tornam capazes de reconhecer e comunicar-se com os altos governantes espirituais e diretores dos reinos avançados, incluindo os Anciães dos Dias. Basicamente, os Anciães dos Dias são idênticos entre si. Eles revelam o caráter e a natureza unificada da Trindade. Possuem individualidade e têm personalidade diferenciada, mas não diferem entre si como os 7 espíritos mestres. Eles proporcionam uma direção uniforme aos 7 superuniversos, os quais, afora esse aspecto, são diferentes entre si, cada um sendo uma criação distinta, separada e única. Os 7 espíritos mestres são diferentes em natureza e atributos. Os Anciães dos Dias, os governantes pessoais dos superuniversos, porém, são todos uma progenie uniforme e superperfeita da Trindade do Paraíso.
Os 7 espíritos mestres, nas alturas, determinam a natureza dos seus respectivos superuniversos, ao passo que os anciães dos dias ditam a administração desses mesmos superuniversos. Eles sobrepõem a uniformidade administrativa à diversidade criadora e asseguram a harmonia do todo, em face das diferenças criativas subjacentes aos 7 segmentos agrupados do grande universo. Os anciães dos dias foram todos trinitarizados ao mesmo tempo. Eles representam o início dos registros para as personalidades do universo dos universos. Daí o seu nome, Anciães dos Dias. Quando vós alcançardes o paraíso e procurardes registros escritos do começo das coisas, vereis que a primeira entrada que aparece na seção das personalidades é o relato da trinitarização desses 21 Anciães dos Dias. Esses seres elevados governam sempre em grupos de 3. Há muitas fases de atividades nas quais eles operam individualmente, e em outras ainda, quaisquer 2 podem funcionar. Todavia, para as esferas mais elevadas da sua administração, os 3 devem atuar em conjunto. Eles nunca deixam pessoalmente os seus mundos de residência e também não têm de fazê-lo, pois esses mundos são os pontos focais no superuniverso do amplo sistema de refletividade. As moradas pessoais de cada trio de anciães dos dias estão localizadas no ponto de polaridade espiritual da esfera da sua sede central de governo. Essa esfera está dividida em 70 setores administrativos e tem 70 capitais divisionais nas quais os anciães dos dias residem de tempos em tempos. Em termos de poder, âmbito de autoridade e extensão de jurisdição, os anciães dos dias são os mais potentes e poderosos entre os governantes diretos das criações do espaço-tempo. Em todo o vasto universo dos universos, apenas eles estão investidos dos altos poderes do julgamento executivo final, no que concerne à extinção eterna das criaturas mortais volitivas. E todos os 3 anciães dos dias devem participar de uma decretação final do Tribunal Supremo de um superuniverso. À parte as deidades e os seus associados do paraíso, os anciães dos dias são os governantes mais perfeitos, mais versáteis e mais divinamente dotados de toda a existência no espaço-tempo. Aparentemente, são os governantes supremos dos superuniversos, mas não ganharam experiencialmente esse direito de governar, e, portanto, estão destinados, em algum tempo, a serem sobrepujados pelo Ser Supremo, um soberano experiencial, de quem eles se tornarão, sem a menor dúvida, os vice-regentes. O Ser Supremo está alcançando a soberania dos 7 superuniversos por meio do serviço experiencial, do mesmo modo que um filho criador, experiencialmente, conquista a soberania do seu universo local. Todavia, durante a idade atual de evolução incompleta do Supremo, os anciães dos dias proporcionam um supercontrole administrativo coordenado e perfeito dos universos em evolução do tempo e do espaço. E a sabedoria da originalidade e a iniciativa da individualidade caracterizam todos os decretos e ditames dos anciães dos dias. 4. Os perfeições dos dias. Há exatamente 210 perfeições dos dias, e eles presidem aos governos dos 10 setores maiores de cada superuniverso. Eles foram trinitarizados para o trabalho especial de dar assistência aos diretores dos superuniversos e governam como vice-regentes pessoais imediatos dos anciães dos dias. 3 perfeições dos dias estão designados para cada capital de um setor maior, mas, diferentemente dos anciães dos dias, não se faz necessário que todos os 3 estejam presentes o tempo inteiro. De tempos em tempos, um dos 3 pode ausentar-se para conferências pessoais com os anciães dos dias a respeito do bem-estar do seu reino. Esses seres governantes trinos dos setores maiores são peculiarmente perfeitos na mestria sobre detalhes administrativos, daí o seu nome, Perfeições dos Dias. Ao efetuarmos nestes documentos o registro dos nomes desses seres do mundo espiritual, nós deparamos com o problema de traduzi-los para a vossa língua. Frequentemente, torna-se excessivamente difícil encontrar uma tradução satisfatória. Não apreciamos usar designações arbitrárias
que poderiam não ter nenhum significado para vós. Por isso, frequentemente, achamos difícil escolher um nome adequado que seja claro para vós e, ao mesmo tempo, representativo de um certo modo do original. Os Perfeições dos Dias têm um corpo de conselheiros divinos, de perfeccionadores da sabedoria e de censores universais, de porte moderado ligado ao seu governo. E em um número um pouco maior, eles têm mensageiros poderosos, aqueles elevados em autoridade e aqueles sem nome nem número. Todavia, grande parte do trabalho de rotina dos assuntos do setor maior é tratada pelos guardiães celestes e pelos assistentes do Filho Elevado. Esses últimos dois grupos provêm do corpo da descendência trinitarizada, seja de alguma das personalidades de Avona Paraíso, seja dos finalitores mortais glorificados. Algumas dentre essas duas ordens de seres trinitarizados por criaturas são retrinitarizados pelas deidades do paraíso e, então, são enviadas para prestar assistência na administração dos governos dos superuniversos. A maior parte dos guardiões celestes e dos assistentes do Filho Elevado está destinada ao serviço dos setores maior e menor. Mas os custódios trinitarizados, serafins e seres intermediários abraçados pela Trindade são funcionários das cortes de todas as três divisões, atuando nos tribunais dos anciães dos dias, dos perfeições dos dias e dos recentes dos dias. Os embaixadores trinitarizados, mortais ascendentes abraçados pela Trindade da natureza de fusionamento com o Filho ou com o Espírito, podem ser encontrados em qualquer local em um superuniverso, mas a maioria está a serviço dos setores menores. Antes dos tempos do pleno desdobramento do esquema de governo dos 7 superuniversos, praticamente todos os administradores das várias divisões desses governos, à exceção dos anciães dos dias, serviram como aprendizes por períodos de durações variadas junto aos eternos dos dias nos vários mundos do universo perfeito de Avona. Os seres trinitarizados, posteriormente, do mesmo modo, passaram por um período de instrução com os eternos dos dias, antes que se engajassem no serviço dos anciães dos dias, dos perfeições dos dias e dos recentes dos dias. Todos eles são administradores maduros, provados e experientes. Quando avançardes até a sede central de Splendon, depois da vossa estada nos mundos do vosso setor menor, logo vereis os perfeições dos dias, pois esses excelsos governantes estão estreitamente ligados aos 70 mundos dos setores maiores no aprendizado mais elevado dado às criaturas ascendentes do tempo. Os perfeições dos dias administram pessoalmente os juramentos grupais dos graduados ascendentes das escolas dos setores maiores. O trabalho dos peregrinos do tempo nos mundos que rodeiam a sede central de um setor maior é principalmente de natureza intelectual, ao contrário do cunho mais físico e material do aprendizado nas 7 esferas educacionais de um setor menor, também ao contrário dos exercícios espirituais nos 490 mundos universitários da sede central de um superuniverso. Ainda que vós sejais registrados apenas no setor maior de Splendon, que abrange o universo local da vossa origem, tereis de passar por todas as 10 divisões maiores do nosso superuniverso, e vós vereis todas as 30 perfeições dos dias de Orvonton antes de chegardes a Uversa. 5. Os recentes dos dias. Os recentes dos dias são os mais jovens dos diretores supremos dos superuniversos. Em grupos de 3, eles presidem aos assuntos dos setores menores. Pela sua natureza, eles estão coordenados com as perfeições dos dias, mas em autoridade administrativa ficam subordinados a eles. Há apenas 21.000 dessas personalidades individualmente gloriosas e divinamente eficientes da Trindade. Elas foram criadas simultaneamente e, junto com os Eternos dos Dias, realizaram o seu aprendizado em Avona. Os recentes dos dias têm um corpo de colaboradores e assistentes semelhante ao dos perfeições dos dias. E designados para si, ainda, eles têm um número enorme de seres celestes de várias ordens subordinadas.
Na administração dos setores menores, eles utilizam grandes números de mortais ascendentes residentes, o pessoal das várias colônias de cortesia e vários grupos que se originam do espírito infinito. Os governos dos setores menores estão ocupados em boa medida, embora não exclusivamente, com os grandes problemas físicos dos superuniversos. As esferas dos setores menores são as sedes centrais dos mestres controladores físicos. Nesses mundos, os mortais ascendentes fazem os seus estudos e as suas experiências concernentes a uma análise das atividades da terceira ordem dos Centros Supremos de Potência e de todas as 7 ordens de mestres controladores físicos. Já que o regime de um setor menor está tão extensamente ocupado com problemas físicos, os seus 3 recentes dos dias só muito raramente ficam juntos na esfera da capital. A maior parte do tempo, um deles está afastado para alguma conferência com os perfeições dos dias do setor maior de supervisão ou ausente para representar os anciães dos dias nos conclaves dos altos seres originários da Trindade no paraíso. Eles alternam-se com as perfeições dos dias na representação dos anciães dos dias nos conselhos supremos do paraíso. Nesse meio tempo, um outro recente dos dias pode estar afastado, em uma viagem de inspeção pelos mundos sede de universos locais pertencentes à sua jurisdição. Mas pelo menos um desses governantes permanece sempre na sua função nas sedes centrais de um setor menor. Em algum momento, todos vós ireis conhecer os 3 recentes dos dias encarregados de Enza, o vosso setor menor, pois deveis passar pelas suas mãos no vosso caminho para dentro até os mundos de aprendizado dos setores maiores. Ao ascender até o Versa, vós ireis passar apenas por um grupo de esferas de instrução do setor menor. 6. Os Uniões dos Dias. As personalidades da Trindade da Ordem dos Dias não desempenham funções administrativas em um nível abaixo dos governos dos superuniversos. Nos universos locais em evolução, eles atuam apenas como conselheiros e assessores. Os Uniões dos Dias são um grupo de personalidades de ligação credenciadas pela Trindade do Paraíso perante os governantes duais dos universos locais. Cada universo local, organizado e habitado, tem designado para o seu âmbito um desses conselheiros do paraíso, que atua como representante da Trindade e apenas para alguns fins do Pai Universal na criação local. Há 700.000 desses seres em existência, embora ainda nem todos tenham recebido missões. O corpo de reserva dos Uniões dos Dias funciona no paraíso como o Conselho Supremo de Ajustamentos no Universo. De uma maneira especial, esses observadores da Trindade coordenam as atividades administrativas de todas as ramificações do governo universal, desde as do universo local e as dos governos dos setores até as do superuniverso, daí o seu nome, Uniões dos Dias. Eles apresentam um informe tríplice aos seus superiores, relatam os dados pertinentes de natureza física e semi-intelectual aos recentes dos dias do seu setor menor. Reportam os acontecimentos intelectuais e quase espirituais aos perfeições dos dias dos seus setores maiores. E mostram sobre as questões espirituais e semi-paradisíacas aos anciães dos dias na capital do seu superuniverso. Como são seres originários da Trindade, eles contam com a disponibilidade de todos os circuitos do paraíso para intercomunicações, e assim estão sempre em contato uns com os outros e com todas as outras personalidades que se fizerem necessárias, até com os conselhos supremos do paraíso. Uma união dos dias não se encontra organicamente conectado ao governo do universo local para o qual está designado. À parte os seus deveres como observador, ele atua junto às autoridades locais apenas a pedido. Ele é um membro ex-ofício de todos os conselhos primários e de todos os conclaves importantes da criação local, mas não participa da consideração técnica dos problemas administrativos. Quando um universo local é estabelecido em luz e em vida, os seus seres glorificados associam-se livremente à união dos dias,
que então atua em uma função mais amplificada em tal reino de perfeição evolucionária. Todavia, primordialmente, ele é um embaixador da Trindade e um conselheiro do paraíso. O universo local é governado diretamente por um filho divino, que tem origem dual na deidade. Entretanto, esse filho tem, constantemente, a seu lado, um irmão do paraíso, uma personalidade originária da Trindade. No caso da ausência temporária de um filho criador da sede central do seu universo local, os governantes em exercício nas suas decisões principais são guiados em grande parte pelo aconselhamento do seu União dos Dias. 7. Os Fiéis dos Dias. Essas altas personalidades originárias da Trindade são os conselheiros do paraíso para os governantes de uma centena de constelações em cada universo local. Há 70 milhões de fiéis dos dias e, como os uniões dos dias, nem todos permanecem a serviço. O corpo de reserva dos fiéis dos dias no paraíso forma a Comissão de Aconselhamento de Ética Interuniversal e Autogoverno. Os fiéis dos dias revezam-se no serviço conforme as decisões dos governos dos Conselhos Supremos do seu corpo de reserva. Tudo que uma união dos dias é para um filho criador de universo local, os fiéis dos dias são para os filhos Vorondadeques que governam as constelações de uma criação local. Eles são supremamente devotados e divinamente fiéis ao bem-estar das constelações da sua designação. Daí o seu nome, Fiéis dos Dias. Eles atuam apenas como conselheiros. Nunca participam das atividades administrativas, exceto a convite das autoridades da constelação. E também não ficam diretamente ocupados em ministrações educacionais aos peregrinos em ascensão nas esferas arquitetônicas de estudos que rodeiam as sedes centrais de uma constelação. Todos esses empreendimentos estão sob a supervisão dos filhos Vorondadeques. Todos os fiéis dos dias que funcionam nas constelações de um universo local estão sob a jurisdição dos uniões dos dias, aos quais se reportam diretamente. Eles não têm um sistema amplo de intercomunicação, sendo ordinariamente autolimitados a interassociações dentro dos limites de um universo local. Qualquer fiel dos dias a serviço em Nébadon pode comunicar-se e de fato comunica-se com todos os outros membros da sua ordem a serviço neste universo local. Como os uniões dos dias em uma sede central de um universo, os fiéis dos dias mantêm as suas residências pessoais nas capitais da constelação, separadas das dos diretores administrativos desses reinos. As suas moradias são de fato modestas, se comparadas com as dos governantes Vorondadeques das constelações. Os fiéis dos dias são o último vínculo na longa corrente administrativa conciliar que se estende desde as esferas sagradas do Pai Universal, próximas do centro de todas as coisas, até as divisões primárias dos universos locais. O regime originário da Trindade tem o seu fim nas constelações. Nenhum desses conselheiros do paraíso fica permanentemente fixado nos sistemas componentes de uma constelação, nem nos seus mundos habitados. Essas últimas unidades administrativas estão completamente sob a jurisdição dos seres nativos dos universos locais. Apresentado por um conselheiro divino de Uversa.